Para falar mais sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados para a Constituição ser plenamente respeitada e efetivada, nós convidamos o advogado e também cientista político Manuel Severino de Almeida, que é especialista em direito constitucional, fala com a gente direto do Recife. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jodeval. Prazer falar com você e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação, porque essa Constituição de 88, ela substituiu uma Constituição feita na época da ditadura militar. Quais foram os avanços que ela trouxe para a nação brasileira? Essa Constituição, Jodeval, ela marca o Estado Democrático de Direito. Ela foi resultado de um amplo movimento social, dos movimentos indígenas, dos movimentos sociais, movimentos sindicais, dos jornalistas, né? Das profissões médicas, dos advogados, que são profissionais que trabalham, né, de uma forma muito específica, lutando pela dignidade humana. Então, essa Constituição é um resultado de muitas forças sociais que consolidaram um texto amplamente democrático, que fortalece, veja só, a ideia da dignidade humana como sendo um valor estruturante de toda a Constituição, como também orienta a nossa República, no seu artigo 4º, nas relações internacionais, a defesa dos direitos humanos. Então, essa Constituição, sem dúvida, não é um marco do ponto de vista da infância e da juventude, do ponto de vista dos direitos das mulheres, do ponto de vista da população mais vulnerável. E também garante a propriedade privada, a partir da ideia de que ela tem uma função social. Ela também é uma Constituição que equilibra a nossa democracia em 3 poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, mas inovou a constituir o Ministério Público com força para ser o garantidor, né, dos direitos humanos, o garantidor da ordem democrática. Por isso que o Ministério Público tem um papel central a partir desta Constituição. Ele é o cursus legis, né, atua em qualquer fase do processo penal e atua na democracia através de ações civis públicas, né, promovendo os direitos humanos. Inovou também, ressignificando o Pacto Federativo. Os municípios, nessa Constituição de 88, têm um papel municipalista incrível. Os municípios, a partir do artigo 196, nós criamos o SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma referência mundial e global. E o SUS, veja só, se organiza a partir do território, a partir dos municípios, em regime de colaboração com os estados e a União Federal, coordenando esse esforço de uma saúde pública. Então, são muitos avanços, Jodevar. Pois é, muitos avanços, o senhor está dizendo aí, 35 anos depois. Ainda tem alguns pontos que precisam ser regulamentados, efetivados, para que realmente ela seja aquela Constituição que foi planejada? A sua pergunta é muito importante, porque, na verdade, esta Constituição ela ainda não foi efetivada nos diversos Brasis. Você sabe que nós temos vários Brasis, né? E esse programa, com certeza, alcança telespectadores que estão em diversos lugares do nosso país. Então, existe um Brasil que não conhece ainda a Constituição de 88. Ainda existe um Brasil que é marcado pela violência, que é marcado pela indulgência, pela falta de políticas públicas, né? Então, como bem disse a mensagem, né, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda nós temos muito a efetivar a Constituição de 88. E qual é esse Brasil que não conhece a Constituição, professor? É o Brasil que é vítima dos grupos de extermínio, não é? Porque não há Estado Democrático de Direito no lugar em que está sendo comandado pelas milícias. A violência que nós temos ainda na periferia, a população vulnerável no campo, não é? Então, quando nós pensamos em direitos humanos, nós ainda falamos da efetivação da Constituição de 88, porque ela tem não só no artigo 5º, mas ela abrange os tratados internacionais que o Brasil é parte. E, nesse sentido, nós temos muita carência. Professor, a gente não pode deixar de analisar. O senhor, no começo da resposta do senhor, da primeira pergunta, o senhor disse a questão do Estado Democrático de Direito. E nós tivemos os episódios de 8 de janeiro. Como é que o senhor avalia isso? Lamentável. E é por isso que é muito importante essa Constituição. Ela resistiu a um golpe de Estado. Em poucos dias, né, nós vimos nos primeiros dias desse ano uma tentativa escalada de violência contra a ordem democrática. E foi essa Constituição que segurou, né, e garantiu a ordem democrática. Então, a gente precisa valorizar nossa Constituição,
Nós tivemos uma história republicana, Jodevar, de golpes de Estado, de autogolpes, né? O golpe de Getúlio Vargas contra a Constituição de 34, ele impôs a Constituição de 37. Então, nós estamos falando da ordem democrática constitucional mais longeva da história da nossa República. Essa Constituição de 1988 tem sido, né, tem resistido a tentações populistas, a tentações de retomada, digamos assim, até de um discurso do ódio, e é por isso que a gente precisa celebrar a defesa da democracia que essa Constituição assegura. Professor Manuel, foi um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no Jornal Brasil hoje. Obrigado pela aula. Boa noite. Eu que agradeço. Estamos juntos. Tá certo.